A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Dominical Cast já está no ar e hoje mais um convidado de peso. Rapaz, só quem está sentando nessa cadeira é só bênção de Deus, viu? Irmão Pedro Garcia é o nosso líder, para você que não conhece, é o nosso líder de jovens do Ministério Missão Ômega. Amém? Lembrando, você que caiu aqui de paraquedas, né? Na verdade, você que de alguma forma foi direcionado a esse vídeo, Dominical Cast, ele faz parte da Igreja Missão Ômega aqui em Portugal, né? A nossa sede fica bem ali em Gaia, próximo à Avenida da República, em frente ao auditório de Gaia. Mais informações é só chamar a gente, que teremos o prazer de apresentar o ministério para você e recebê-lo naquele lugar. Amém? Aqui está nosso irmão Pedro Garcia. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Diretamente de Brasília, no Distrito Federal, para Portugal e o mundo. Amém? É isso, glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, né, no podcast, com toda, né, embora tá só a gente aqui, mas tem todo um planejamento, tem todo um processo e isso é louvável, né? E para mim é uma honra estar aqui consigo. Amém, glória a Deus. Para nós é uma grande honra e satisfação também recebê-lo, meu irmão. Saiba disso. Irmão Pedro tem 26 anos, um jovem que cuida de jovens. Amém? É uma grande responsabilidade e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, né? A palavra é para você, jovem, e para você que se considera jovem até os 120 anos, fique à vontade para ouvir. Mas a primeira coisa, a gente é um pouco interesseiro aqui, sabe? Sim. Não é questão de... Ponto. É porque daqui quando a gente estiver no 1000º programa, né? Daqui a um tempo, vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá. Aí você vai olhar, vai estar assistindo com seus amigos, com seus irmãos, vai dizer assim, olha, eu participei. Tá vendo aquilo ali naquela bancada? Foi eu que levei, ó, uma lembrança que eu deixei e deixei minha presença marcada ali. Já tivemos aqui a presença do nosso pastor, né, André, do nosso pastor Jair, irmão Égilo dos Santos também da Bahia, foi uma bênção. E olha, já temos aqui uma caneta top, que o nosso pastor André deixou com a gente, que ela é de tinteiro mesmo, diferenciada. Nem Salomão teve essa aqui. Essa não. Apontou com essa caneta. O irmão Égilo também me deixou um trabalho aqui, rapaz, com essa suculenta, uma bênção. Tem que estar molhando, cuidando, como ele mesmo falou. Forte abraço, meu irmão Égilo. Está lá agora em Terra Nova, na Bahia. Se eu não me engano, é lá onde ele mora. Mas não, agora ele está morando em Salvador, na Bahia. Um grande abraço. E você, meu irmão, o que você trouxe aí pra gente? Micael, o que eu trouxe hoje é algo muito transformador na minha vida, né? O que eu trouxe para você é algo que simboliza, né, o início da minha conversão, né? Eu trouxe para você esse pingente, que é com a estrela de Davi. E esse colar eu recebi da minha amada quando eu dei, sabe, se encontrei com Jesus. E esse colar para mim, ele tem uma lembrança, né? Sempre quando eu olho para ele, eu lembro do início, né? Da caminhada, da nova caminhada com Cristo Jesus. Olha, por essa eu não esperava. Realmente é um presente que tem um valor, né, sentimental para o senhor muito grande. E ó, já tem um lugarzinho para ele aqui, acho que ficou bom. Amém por isso. Muito obrigado, meu irmão. Toda vez que você estiver assistindo a nossa programação, pode ter certeza que ele vai estar aqui, né? Vai estar de alguma presença, você vai estar representado nesse lugar. Eu me sinto realmente muito feliz e lisonjeado pela sua lembrança. Muito obrigado. Irmão, é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, né? A todos que sentam nessa cadeira, porque é algo muito particular isso. É algo que é de pessoa para pessoa, né? Porque cada um vê Cristo, vê Deus de uma forma mais particular. E eu gostaria de saber de você, quem é Deus para Pedro Garcia? O que ele representa para você? Cristo, o que representa você, meu irmão?
Você está com a palavra. Cristo, ele é grandioso, né? A gente pode usar diversas representações para dizer, né? Ele é tantas coisas, Micael. Ele é tantas coisas, mas em específico, para mim, ele é aquele que, com mão forte, me resgatou da perdição, me resgatou das trevas, me resgatou do inferno. Ele é essa mão forte. Sempre quando eu lembro de Cristo, de Jesus, né, vem esse pensamento em mim, porque era algo que nós não conseguimos fazer sozinho, né? O Espírito Santo, ele vem, age, como a gente estava conversando há pouco, faz essa transformação em nós. E eu sempre vou lembrar, quando vem Cristo na minha cabeça, ele é tudo isso e mais um pouco que a gente sabe, mas em específico para mim, ele é aquele que com mão forte me resgatou, né? Me trouxe para ter essa nova vida, né? Essa nova identidade com ele. Porque até então, quando nós estamos sem ele, somos completamente perdidos, né? Somos completamente, sabe, lançados aos nossos próprios desejos imorais, porque essa é a nossa natureza pecaminosa, que começou lá na queda. Então, com Cristo é esperança, né? É o resgatador da minha vida. Amém, realmente muito forte. Ele teve só Cristo mesmo, né, para ter esse poder de nos resgatar, né, de transformar. Irmãos, para você que ainda não experimentou, Jesus é isso. Ele transforma vidas, né? Ele converte vidas, né? Muito bom. E assim, para a gente conhecer um pouquinho mais do irmão Pedro, como que foi assim o momento de virada de chave, de realmente da sua conversão para Cristo? Fale um pouquinho sobre seu testemunho pessoal. A virada de chave, Micael, ela foi aqui, ela aconteceu aqui, em Portugal, né? Eu hoje olhando, eu vejo que a vinda para cá foi algo preparado pelo Senhor, porque até então, da maneira, do jeito que eu se encontrava e vivia no Brasil, eu acho que, sendo bem sincero com você, supostamente, se permanecesse lá mais um pouco, teria morrido, né? Porque eu já estava, como eu te disse, eu já estava muito perdido, sabe, Micael? Eu, de certa forma, fui exposto a certos tipos de coisas que me prejudicaram e me afetaram muito na vida adulta, né? Como, por exemplo, na área da pornografia, né? Da prostituição, e foram coisas que me afetaram de certa forma, que eu se tornei escravo daquilo. E vim para Portugal foi uma mudança de chave. E quando cheguei aqui em Portugal, eu ainda tive desafios nisso, a ponto de chegar e abandonar a minha esposa com até então meu filho mais velho, o de 4 anos, o Miguel, né, em busca de prazeres, de satisfações temporárias, coisas profanas, né? E nessa perdição, né, a gente acha que está indo, né, olhando no aspecto carnal, a gente acha que tá certo, né? É homem, tem que fazer isso mesmo e tal, ou quando for tentar, ou quando é tentado em alguma parte, em alguma área, né? Se você não fazer isso, se você não se permitir, né, os seus desejos carnais, você é menos homem, você tem que mostrar que você é viril. Mas o homem que anda no espírito é completamente diferente, né? Ele percebe e entende as obras pecaminosas. E até então fiquei nessa cegueira, né, a ponto de abandonar esposa e filho e ir para casa de um amigo. Bom, esse desencadear ficou mais ou menos um mês e meio. E certa noite, Micael, eu peguei e saí, fui pegar um ar de noite. E esse lugar era meio que um morro, era um lugar um pouco alto, né? E eu sentei, olhei para o céu, fiquei olhando e estava à noite, e fiquei olhando para as estrelas. E naquele momento eu senti algo que até então nunca tinha sentido, né? Em meu coração
falando comigo, né? Tá na hora de voltar. O que você tá fazendo aqui? O que é isso? Né? Se você continuar assim, você vai se perder, você vai pro inferno. E naquele momento, Micael, foi como se escamas tivessem caído de meus olhos. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O, Era pra eu estar em casa, era pra eu estar com a minha esposa, onde eu tô, onde eu vim parar, onde essa vida me levou. E foi quando as escamas caíram dos olhos e eu retornei para casa, retornei para minha família e desde então nunca mais fui o mesmo. Amém. Quer dizer então que aí foi a sua verdadeira conversão. A verdadeira conversão. A conversão. Porque o que é, né? A gente fala muito em conversão, o que é? É simplesmente, digamos, um exemplo. A bateria, né? Ela tem um polo negativo e um positivo. É você pegar o negativo e passar a ser o positivo, não é? É realmente você ir numa direção e o Espírito Santo te mostrar, opa, vamos converter, vamos fazer a volta aqui, né? Vamos recalcular essa rota, não é? Mudar essa rota. É verdade. E para você ver, né, irmão Pedro, como que é o agir de Deus, né? O Espírito Santo é quem nos convence, né? Você falando essa história e eu imaginando, né, conjecturando aqui, você num lugar, num morro ali sentado, tudo, e de repente algo soprou na tua mente, no teu coração. E foi um chamado irresistível, né? O chamado de Cristo, ele é irresistível. Né? Eu estava vendo ainda hoje pela manhã, quando Jesus chegou para Pedro e André, né? Eles estavam ali lançando as redes, pescando, e Jesus passou para o evangelho tanto de Mateus como de Lucas também vai falar, que Deus disse assim, olha, larga isso daí, a partir de agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? O que eles fizeram? Eles disseram assim, peraí, Senhor, que eu vou primeiro organizar isso, eu vou fazer aquilo, daqui um ano, depois que eu tiver tudo guardado um dinheirinho para deixar. Não, foi de imediato, né? Eles lançaram, eu imagino os barcos abandonados lá, viraram comida de peixe, entre aspas, né? E aí mais para frente ele andou mais um pouquinho e achou Tiago e João, né? Os filhos de Zebedeu, e disse assim, olha, vem comigo. E eles prontamente, porque o chamado de Deus, de Cristo, é irresistível. E ele transforma. Eu imagino dentro daquela casa, né, onde eles moravam ali, o pai deles, por exemplo, né, dizer assim, ei, vocês não vão vir me ajudar, não? Onde vocês estão indo? O que aconteceu? Rapaz, esse Galileu passou aqui, esse Nazareno passou aqui, saiu levando o nosso pescador, os melhores pescadores daqui, né? Então, é realmente irresistível. Amém por isso, meu irmão. Mas quer dizer, pelo que eu entendi, pelo que nós já conversamos um pouco, né? É uma amizade, irmãos, que tem pouco tempo, né? Digamos assim, uns 3 meses para cá, mas tem sido muito edificante, tem sido muito bom sempre trocar experiências com essa família, né? Temos o irmão Pedro, ele é casado com a nossa irmã Rafaela, também líder de jovens, né? No nosso ministério. Tem um casal não, né? Tem 2 filhos, né? 2 meninos, uma bênção de Deus. Mas pelo que eu vi, Pedro, que a gente já conversou, são 26 anos de vida, né? São 26 anos de muita experiência. Eu percebo que você já passou por muita coisa. Boas, mas também ruins. Momentos não tão bons, né? Que marcaram a tua vida. Mas você nasceu, entre aspas, no Evangelho, ouvindo a palavra, né? Dentro da igreja, acredito eu, se eu estiver errado, me corrija. Participando de EBFs, participando de escola bíblica dominical, e domingo à noite no culto, e durante a semana. Mas quer dizer então, você está me dizendo que quem está dentro da igreja tantos anos pode não estar convertido? Exatamente, Micael. E eu sou uma prova viva disso, porque como a gente conversou, né, são 26 anos de vida, mas convertido, entendendo a mensagem do Evangelho, entendendo a mensagem da cruz, né, passando, sentindo, vivendo essa transformação, são apenas 2 anos. Né? Como eu disse, como a gente tinha conversado antes,
Eu vim de família, né, meus pais até então, antigamente, hoje já estão convertidos 100%, né, mas na época não tinha esse entendimento total das escrituras, né? Por quê, Micael? Tinha muita coisa que aconteceu, que fez com que a gente visse Jesus como, por exemplo, uma moeda de troca. Por exemplo, quero ir para tal lugar, mas você tem que ir para a igreja primeiro, depois você pode ir para a festa, depois você pode ir para onde quiser. E essa falta de entendimento, de discernimento, então, na época, nos prejudicou muito. Né? Por exemplo, havia situações que a gente ia para a igreja e quando chegava em casa, por exemplo, estava tendo alguma discussão e nessa discussão eram proferidos diversos nomes. Né? Já teve situações de quebrarem coisas e tal. E eu, juntamente com meus irmãos, muitas das vezes olhava e falava, cara, que Jesus é esse? Né? E, por exemplo, tinha momentos que meu pai chegava, reunia todo mundo, reunia a família, tinha uma leitura ali dos Salmos, né, a coisa mais linda, mas daqui a pouco começava toda uma discussão porque tiraram um negócio do lugar e colocaram no outro, e era todo um palavreado, né, fora momentos que tinham pessoas próximas que a gente saía de um culto, por exemplo, num sábado ou numa sexta, que era o culto dos adolescentes na época, que até ali então era a idade mais ou menos que eu tinha. E no sábado levavam amigos, pessoas, e essas pessoas muitas vezes bebiam e falavam e faziam o que não deve, né? E foi nessa que teve toda essa situação que eu te retratei há pouco, dessas coisas que eu comecei a vivenciarem, né, de erradas, foram uma boa parte delas introduzidas ali, com essas pessoas que muitas vezes com álcool falavam e faziam o que não deve, e eu apenas na adolescência observando aquilo e uma confusão. Se Jesus é isso, por que fazem isso? Por que acontece isso? Por que acontece isso? Então, assim, isso vale até pra gente, né, que é pais, né? É melhor você mostrar para os seus filhos, né, viver o evangelho com a sua vida, do que você somente falar, né? Porque dificilmente eles vão seguir o seu exemplo, mas as atitudes, né, os seus conselhos, dificilmente eles vão seguir seus conselhos, mas o exemplo que você dá, a atitude que você tem, né, vai dizer muito na vida deles. É que o mundo, a gente já ouviu isso muitas vezes, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Realmente, falar, repetir, o ditado também diz, até papagaio fala, né? Fala. Até papagaio repete. Então, realmente, o que vai realmente impactar, né, a vida dos nossos filhos, da nossa família, daqueles que nos rodeiam, são as atitudes, né? Muito bem, como você falou. Então, eu imagino, tento imaginar a tua cabeça ali naquela situação. Quer dizer, dentro da igreja era uma coisa, Sim. né? Era uma capa. As pessoas que rodeavam você, as pessoas que te levavam. Chegava em casa, pareciam outras pessoas, digamos assim, né? Dava vontade até de morar na igreja, né? Vamos morar na igreja, que aquele negócio é diferente. E uma coisa, eu não posso negar, é fato, mas embora não fosse da maneira que eu viva hoje, né? Mas o primeiro contato que a gente teve, o pouco de contato que a gente teve com a igreja, com Cristo, embora não tenha vivido da maneira que a gente vê quando a gente começa a ler e entender as escrituras, mas ali um pouco como eu posso te dizer, de ensinamento, né? De coisas da igreja, um pouco de noção a gente pelo menos teve ali, né? Mas não acabou que não foi mais profundo, né? Porque eu acho que se fosse algo mais profundo, né? Que tivesse mergulhado mais, que tivesse procurado a constante, né? Ter a constante vigilância, eu acho que não teria desencadeado tantas coisas que foram desencadeando até chegar à fase adulta. Estou entendendo. Quer dizer, aí a gente vê a necessidade, pelo que você está falando, e por experiências também,
de ser plantado algo, né? Sim. Desde criança, como você falou, desde criancinha dentro da igreja, né? Que certamente a semente era lançada, né? Todos os domingos que você estava ali ou durante a semana, a semente era lançada. Mas por falta do adubo, né? Porque a nossa casa, ela é uma extensão, né? Ela é uma extensão da igreja. Então, não adianta a gente escutar na igreja, trazer a semente, né? E quando chega em casa, em vez de a gente regar, da gente molhar, da gente adubar, a gente, às vezes, muitas das vezes, abafa ela ou expõe ela a altas temperaturas e ela vai... Sem dar água, né? sem regar. E sem regar, ela vai e morre, né? Como diz a parábola do semeador. Então não tinha raiz, né? Não tinha onde se prender aquilo dali. E você ia vivendo, como diz a história, deixa a vida me levar, tá bom do jeito que vai, né? E eu acredito, como você mesmo disse, que isso desencadeou, né? Trouxe muitas coisas que, se realmente você tivesse tido esse cuidado familiar, essa autoconversão antes, não tinha passado por muitas coisas que você passou, né? Mas a gente pode falar disso hoje com um certo alívio, com uma certa alegria, porque de fato Cristo te alcançou a tua vida. E amém por isso. E durante esse tempo, meu irmão, de caminhada, né? Eu acredito que você teve experiências reais, né, com Cristo. Porque Cristo, ele é real. As pessoas precisam entender que Cristo, ele não está numa cruz pregado. Pelo contrário, ele vive, né? A palavra diz que ele vive, ele venceu a morte. Então, assim, você pode citar para a gente, eu acredito que tenha várias, mas uma experiência que você pôde realmente ver e dizer assim, meu Pai do céu, até eu que sou... Porque o que acontece, que eu quero dizer, que mesmo a gente que já caminha com Cristo, que sabe que Ele é poderoso, que Ele faz maravilhas, tem momentos que acontecem algumas coisas que ainda nos surpreendem, né? Sim. Que ainda assim nos surpreendem, dizer assim, meu Deus do céu, como Tu és maravilhoso, Senhor. Eu mesmo te conhecendo, eu fiquei surpreso, né? Você pode compartilhar algo com a gente nesse sentido? Olha, Micael, tem uma que é muito interessante, que inclusive é com o nosso irmão Gilberto. Irmão Gilberto, da nossa igreja, Se bênção de Deus. estiver ouvindo, ele vai saber o que é. Logo quando, até então, já estava convertido, quando a gente se conheceu, já estava vivendo dessa maneira, e a gente se conheceu, e pouco depois da gente se conhecer, o Gilberto até então, ele era católico, Micael. Ele era católico, vinha de família católica, e aos poucos surgiu essa curiosidade nele, e eu fui semeando, né? Eu fui semeando, até que chegou um tempo que ele começou a querer mais e começou a entender as escrituras e tomou um passo, se entregou a Jesus assim verdadeiramente, né? Hoje é um homem de fé e batizou. Quando ele batizou, no dia seguinte que houve o batismo, ele foi fazer um exame, eu não lembro se era do trabalho ou se era de rotina. Eu sei que quando ele fez esse exame, a médica constatou que ele estava com um sopro no coração já em estágio elevado e que estava correndo risco de morte. E naquilo ele ficou desesperado, né? Até então tinha recentemente convertido e... Isso faz pouco tempo. Pouco tempo. Acho que talvez tenha coisa ali de eu acho que quase um ano, mais ou menos. E você imagina, o irmão Gilberto é casado, né, tem filho e já pensou você receber uma notícia dessa? Nossa, deve ter sido um choque. Qualquer hora você pode morrer. E nisso, cara, a gente entrou no propósito, no jejum. Eu falei com ele, eu falei, Gilberto, vamos pedir ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos levantar um clamor, vamos abdicar da nossa carne, fortalecer o nosso espírito mais ainda, para que o Senhor ouça nossa súplica e traga cura na sua vida. E a gente começou nesse processo, acho que foi, se eu não me engano, acho que foi 2 semanas jejuando, e a gente estava só, na época estava só a base de água e verduras, sem carne, sem nada, só verdura, batata, cenoura. A abstinência, né? Geral. E nisso ele foi refazer o exame. E quando ele foi refazer o exame, ele ainda estava um pouco, não precisa,
com medo. Eu falei bem assim, vai porque o Senhor é contigo, meu irmão, vai que o Senhor é contigo. Né? E até então ele já tinha vindo de uma semana de choro, sabe? Porque não é fácil. E aí ele fez esse exame, Michael. Quando ele foi fazer esse exame, ele, inclusive, eu falei com ele para ele levar esse exame do laudo que ele estava doente depois na igreja para compartilhar com os irmãos, porque é algo muito edificante. E ele foi refazer. Quando ele foi refazer esse exame, que ele sentou lá, a médica olhou ele, falou bem assim: o que você está fazendo aqui? Aí ele pegou e falou bem assim: olha, eu tô com sopro, eu tô com... A médica constatou isso assim, assado, esse aqui é o meu exame. E levou o exame antigo. levou e foi, qualquer hora eu posso vir a óbito. Aí a médica pegou, sem entender nada, né? Pegou e falou bem assim: meu filho, seu coração tá parecendo um coração de uma criança, de tão saudável. Não era pra você estar aqui. Pega as coisas e vai embora. E aí foi um momento que eu testemunhei assim, um agir de Deus, que na hora que ele me ligou, arrepiou tudo. Eu falei, meu Deus, esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Senhor dos senhores. E teve outra mais recente, que foi a coisa de, acho que vai fazer um mês, que foi do irmão dele. Né? O irmão dele sofreu um acidente de moto esse tempo para trás. E nesse acidente de moto, parece que ele deu um coágulo na cabeça, fraturou os olhos, ficou muito feio os olhos dele. E a costela também. E ele tem um vídeo no telemóvel dele. E ele pegou, a mãe, eu acho que mandou o irmão na cama, né, todo entubado. E ele triste, eu vendo aquela situação, eu também me compadeci, sabe? Eu também fiquei muito mal, né? Porque, cara, quanto mais a gente busca, né, mais a gente vai refletir nesses frutos do Espírito, né? E eu fiquei muito mal. E a gente entrou nesse clamor, entrou nessa oração de novo, e clamando ao Senhor, botando a cara no pó, reconhecendo as nossas falhas, nossas limitações, e clamando ao Senhor, pedindo, Senhor, o Senhor, pelo acidente, esse jovem poderia ter muito bem ido a óbito, mas não foi. O Senhor tem algo na vida dele. A gente entrou nesse clamor. E quando foi, Micael, na madrugada, do 3º pro 4º dia que ele estava no hospital, e a mãe dele mandou outro vídeo, que tem os dois no telemóvel dele, mandou esse vídeo, o olho inchado sumiu, o coágulo sumiu, a fratura na costela, quando bateu o raio-x, sumiu. E o interessante é que a médica falou que de madrugada era como se tivesse ouvido passos no quarto que esse rapaz estava. Então, assim, foram duas coisas assim que eu presenciei até hoje que fez eu arrepiar todinho e ver a grandeza do Deus que a gente serve. É muito bom, né, irmão? A gente ter essas experiências com o Senhor, né? Porque a gente ouve falar e fica feliz, né? Fica feliz de ver o agir de Deus, ver que Deus ele opera, que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos, a palavra fala, né? E eu costumo dizer que a única oração que ela não é ouvida é a que não é feita, né? É certo, né? A gente também tem que ter esse discernimento de que a oração será respondida sempre. Porém, muitas das vezes não da forma que a gente quer, né? Não no tempo, né, que a gente imagina. Nem no tempo e nem talvez o sim que a gente espera ou o não que a gente espera, né? Porque o próprio Pai Nosso fala isso: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. No céu, Ele faz a vontade dele, é que opera, e aqui a gente tem que pedir realmente para Ele fazer a vontade. Então, se é a vontade de Deus, deixa que Ele vai agir da forma, porque os pensamentos dele que Ele tem pra gente é melhor, não é? Então, é muito bom a gente poder vivenciar, ter essas experiências com o Senhor, mas isso, irmão Pedro, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, só vem quando você tem intimidade com Ele, quando você tem comunhão, né, com Cristo. Por quê? A Bíblia fala, a Bíblia é a palavra de Deus, é Ele mesmo falando pra gente, que aquele que ouve a minha voz, a minha palavra, e põe em prática, né? Porque tem gente que ouve. Você está ouvindo agora. Um dia eu ouvi e eu ouço, estou na igreja ouvindo, mas
aquele que ouve e pratica. Ou seja, você passou pelo menos aí nas minhas contas aqui, 23 anos dentro da igreja ouvindo a palavra. Ouvia, e a cabeça já estava ficando igual aqueles peixes, né? O baiacu que já estava ficando assim. Mas, a partir de um momento, você passou a praticar, né? A praticar a palavra do Senhor, que foi realmente quando houve essa virada de chave. E de lá para cá eu tenho certeza que muita coisa aconteceu, muita coisa mudou e você nem imagina na tua cabeça voltar para trás. Né? Não tem mais volta, é um caminho sem volta. Não é verdade? Então, realmente é ouvir, mas é praticar, né? É praticar para vivenciar esses momentos maravilhosos, né? Com o Senhor. Isso é a conversão genuína que você estava me falando, não é? Genuína, verdadeira, né? Paulo vai dizer que seis meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. Que audácia, né? E se eu ver, né? Rapaz, o homem era peitudo, né? Você não consegue ser imitador, seja pelo menos meu. Eu imagino dele. Imagina ele dizer assim, porque as pessoas, né, para quem ele estava pregando, o apóstolo Paulo não viram Jesus, né? Não viram, né? Eu acredito que muitos não tiveram esse privilégio de ver Jesus. Né? Alguns viram, presenciaram algumas coisas, mas olha, já que vocês não estão vendo ele, né? Eu tô aqui, ó, me imita aqui. Eu sou imitador dele. O homem era bravo, né? Era bravo. E isso é muito interessante, Micael, porque inclusive isso é o que eu pego muito, né? Em relação ao posicionamento, né? Sobre essa questão dos jovens, né? Não somente falar sobre, não somente estar ali entoando canções ou melodias, mas também conhecer esse Cristo que é tão falado, esse Jesus, né? Tem jovens esses dias que, de tempo atrás que eu estava conversando, não na nossa igreja, né? Glória a Deus por isso, mas de outros lugares que estava comentando que quem fez a arca foi Abraão, né? Chamam Jesus de Genésio. Então, assim, mas são meios que geralmente, né? Nada contra congressos e eventos, mas andam tendo congresso demais, eventos demais e Cristo de menos. E palavra de menos que é Cristo, né? Realmente, olha, hoje em dia a gente é para ficar realmente horrorizado, porque se tu perguntar quantos animais Moisés colocou na arca, a galera fala que foi 2 de cada, né? E Moisés não construiu arca nenhuma. Falta a palavra, né? Falta a palavra de discernimento. E isso a gente vê até nas próprias escrituras, né? Quando a gente olha, quando Pedro e Jesus, né? Que Jesus manda ele lá tirar a moedinha na boca do peixe para pagar o imposto. Quando a gente volta no Êxodo, a gente vê que tinha um limite de idade, né? Que era os 20 anos. E a gente deduz, olhando os demais apóstolos, a gente... Obviamente, então, porque eles não pagaram, os restantes dos apóstolos não pagaram. Então a gente tem a noção que os demais tinham menos de 20 anos de idade. Eram novos. Então quando a gente olha por essa ótica, Micael, e a gente vê Jesus chamando eles não foram a Jesus pelo entretenimento que Jesus proporcionava. A gente está falando sobre eles ter largado tudo. Mas eles foram a Jesus pelo que ele era, pelo que ele, em sua essência, pelo que ele apresentava ser. Sabe? E eu acho que a igreja, a mocidade tem que ir por esse caminho. Tem que estar na igreja, tem que estar servindo esse Jesus. E não o que a igreja proporciona. A gente vê que anda tendo muito disso. Estão sempre elaborando algo. Festividade. E acaba que muitos deles estão indo pelo entretenimento que é proporcionado. E quando acaba, se frustram e saem da igreja. Não chegaram a entender o que está aqui. E é isso que a gente tem que resgatar e trazer de volta. É isso que tem esse tópico aqui para a gente tratar. Mas antes disso, olha, lembrando, né? Para quem não conhece, só me vê nas câmeras, nós temos aqui uma equipe de produção, né? Temos aqui o Pedro e o Daniel que estão sempre com a gente. Empenhados. Né? Meus filhos abençoados, agradeço pelo empenho deles, pelo cuidado.
e pela dedicação que eles têm tido. Tem me ajudado muito. Lembram muito os valentes de Davi, né? Sabe quem que me lembra também bastante? Arão e Hu, né? Quando Moisés estava ali já com o braço cansado, cada um segurou de um lado, pronto. E me sinalizaram aqui que tem pergunta no nosso grupo de jovens da igreja, né? A gente deixou um recadinho lá, quem quisesse... Pode ler pra gente, Daniel, por favor? Qual que foi a pergunta aí? Quem que mandou e qual é a pergunta? O Caleb perguntou: onde você cresceu e isso afetou quem você se tornou? Amém. Olha, Caleb. Rapaz, estamos falando lá de Arão de Ur, vem Calebzão aí. Acabou que aparece Josué também. Olha, uma boa pergunta. Você falou alguma coisa sobre isso, mas pode... Sim. Na verdade, Micael, onde eu cresci me afetou, porque era um local que hoje não, né, com o passar do tempo não, mas antigamente era mais perigoso, né? A gente via que era um local chegou a ser um local tão perigoso que não, as rixas que tinham já não era nem mais em uma cidade e outra, era uma quadra com a outra, né? A quadra de cima e a quadra de baixo. As divisões eram ali mesmo. E isso acabou que, de certa forma, a gente foi exposto a diversas coisas negativas, né? A diversas coisas negativas que foram fazendo parte ali no nosso processo, que até então, quando a gente é mais novo, está na juventude, está na adolescência, né? Até chegar à nossa fase adulta, de quando somos crianças até chegar à fase adulta, a nossa mente, Micael, ela é um HD, né? Ela é um HD que está ali sempre recebendo informações, está recebendo... E é memória ilimitada, né? E aquilo vai moldando, né? E, de certa forma, me afetou assim, porque eu acabei vendo coisas que não deveria ter visto, acabei... pelo fato da inocência ali, sendo um bocadinho mais novo, sendo influenciado por coisas que, se tivesse um certo discernimento, não seria, sabe? Mas hoje é um local que está completamente diferente, né? Passou já bastante tempo e está completamente diferente. E pretendo um dia voltar lá, né? Quando viajar para o Brasil e falar, né, do nosso Senhor para essas pessoas que até então tem muita gente que me viu crescer, que está numa idade mais avançada e que não conhecem esse Jesus que a gente conhece e serve. Amém. Bom, rever, né? Rever essas pessoas e, de certa forma, anunciar, né? Sim. É a nossa missão. Amém por isso, irmão. Você tocou agora há pouco no assunto e a gente vai tentar ir mais fundo agora, né? Hoje em dia, não é no mundo não. No mundo o negócio já está do jeito que está. Mas dentro das igrejas hoje a gente vê uma coisa assim, ó, pode tudo, né? Entre aspas, mas basicamente é isso, né? Então você, como um homem de Deus, como um cristão, como um líder de jovens, né, tem uma responsabilidade imensa, né, com esse povo, com essa galera. Como é que você vê hoje essa questão de a igreja, que é um lugar onde deve ter ordem e decência, que é isso que diz a palavra, não somos nós, né? Eu sou a favor, sim, eu sou a favor de atrativos, né, para dentro da igreja, para atrair esse jovem, para atrair pessoas, mas eu sou contra trazer o mundo para dentro da igreja. Essa é a minha opinião pessoal, trazer o mundo para dentro da igreja. E João deixa bem claro, né, Micael? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, né? E vai dizer que o mundo e a sua cobiça passam, mas as coisas do Senhor são para sempre. São para Deus. Amém. Então, como é que você vê hoje essa questão? E já aproveitando, quais são os métodos que você tem procurado mostrar para esses jovens, né? É igual o que a gente está falando ou é realmente algo que vai na contramão do mundo? O
que você tem procurado fazer, você e a sua esposa? É aquilo que a gente estava conversando há pouco, né, Micael? Eu tenho certeza que esses jovens, né, para viverem com Cristo, primeiro eles têm que entender a sua mensagem. Primeiro eles têm que entender o que foi deixado, né? Como a gente estava conversando, muitas pessoas, né, líderes, né, acabam se tornando, por compactuar com essas coisas mundanas para dentro da igreja, acabam se tornando guias de cegos. Acabam se tornando cego guiando outro cego. E quando buscamos a palavra, né, a palavra ela tem ensinamento para tudo, cara. Para você se posicionar como um bom líder, para você ser um bom pai, para você ser um bom marido, para você se portar como um jovem deve se portar, tem para tudo. E quando buscamos ela, começamos a ter esse discernimento, né? Eu acho que as igrejas em si, muitas delas, estão se perdendo por conta disso. Estão preocupadas em trazer volume demais, né? E Jesus de menos, né? Quantos jovens a gente vê que hoje em dia vão para a igreja, se tiver alguma coisa, né? Poxa, vai ter um momento, um lanchezão e algo assim, sabe? A igreja lota. Mas quando é para um culto de ensinamento, igual a gente tá fazendo no Evangelho de Marcos, a gente vê uns gatos pingados, 2 ou 3. Né? E isso vem acontecendo em muitas igrejas, por quê? Porque não se preocupa em primeiro, né, firmar esses jovens na palavra. Porque, Micael, eles são os pastores do amanhã, eles são os missionários de amanhã. Então a gente tem que saber como tratar e cuidar dessas árvores, né? Porque acaba que se tornam árvores com raízes rasas e não profundas. E a nossa preocupação é essa, né? Antes de tudo trazer eles para o Evangelho de forma que eles conheçam quem é esse Jesus, que eles saibam quem é esse Jesus e que eles vivam de acordo com o que a palavra quer que eles vivam. Né? Tem uma passagem aqui, que se o senhor me permite eu compartilhar. Fique à vontade. Que é em Eclesiastes, e ele é um livro que eu gosto muito porque ele é um livro de sabedoria. Né? E é um livro que a gente vê que Salomão aborda muitos pontos para a mocidade. Em Eclesiastes, o primeiro, ele já começa, né? No verso 2. Que grande inutilidade, né? Que grande inutilidade, diz o mestre. Né? Nada faz sentido, né? O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol vai se levantar e o sol vai se pôr, e depressa ele vai voltar. O vento sopra para o sul e vira para o norte, e dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, ele volta a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos não se saciam de nada ver, né? E no verso mais à frente, no 10 vai dizer: haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Então, assim, esse livro, eu gosto muito dele, Micael, porque a gente vê que nada nós somos, né? E no verso 2, ele vai dizer, no capítulo 2, ele vai se lançar todos esses prazeres da vida, porque até então a gente sabe que Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que pisou nessa terra. Então foi um homem que no verso 2 a gente vê que ele desfrutou de tudo, né? De mulheres, eram 1000 mulheres, né? 700 princesas e 300 concubinas, né? Todo ano eram toneladas e toneladas de ouro que chegava para ele, né? Os talheres eram de ouro, os escudos da guarda pessoal eram de ouro. Mas foi um homem que, quando ele compôs Eclesiastes, ele não estava um velho rabugento, apesar dele já estar em idade mais avançada. Mas ele faz observa tudo que ele já vivenciou, né? Que ele já pôde desfrutar. Né? Não existia iguarias que Salomão não tinha experimentado. Né? Pessoas vinham buscar ele como referência. Né? A gente vê um exemplo da rainha de Sabá, que foi mais de 1000 quilômetros para ver essa sabedoria. Então foi um homem que
presenciou, experimentou de tudo isso. E isso a gente pode trazer para os jovens por quê? Porque tudo, Micael, é passageiro. Tudo é passageiro. Né? Que quando ele fala das gerações, as gerações vêm e vão. Né? Antigamente, o pessoal mais antigo, Elvis Presley era um sucesso, né? Um grande cantor. Passou. Perguntar pra essa geração de hoje quem que foi, os preços já nem sabem. Foi né? embora. Michael Jackson, né? O rei do pop, né? Passou. Vira e mexe a gente tem uma lembrança. Né? O grande Ayrton Senna, né? Marcou uma geração. Foi lembrado agora porque fez 30 anos, né? Mas senão... Passou. Então a gente vê, Micael, que tudo isso, né? Esse grande inutilidade, quando a gente traduz em outras traduções, ele começa falando, tudo é vaidade. Correr Tudo é atrás vaidade, do vento. é correr atrás do vento. E no hebraico, esse vaidade quer dizer bolha de sabão. Né? Ou seja, Salomão botou toda. É como se ele tivesse botado toda a expectativa numa bolha, mas foi estourada. Então, isso, olhando o livro de Eclesiastes, é muito interessante, inclusive para os jovens, para eles verem que não adianta eles correrem atrás do mundo inteiro e depois perderem a alma. Não adianta eles procurarem entretenimento em qualquer tipo de coisa que não seja o Senhor, porque no final vai ficar igual Salomão, né? Tudo é vaidade, nada tem sentido. Em Eclesiastes 12, no último capítulo, ele vai dizer que a resposta é temer o Senhor, é viver para a glória do Senhor. Né? No 3, a gente vê outro paralelo que ele diz que Deus colocou eternidade no coração do homem, né, no nosso coração. Então, ou seja, vai ser preenchido somente com Jesus e não com outros meios de entretenimentos, com outros meios que não sejam Cristo, com outros meios que não sejam a cruz. Então, essa é a nossa visão. É fazer eles entenderem tudo isso das Escrituras. Porque eles entendendo isso, automaticamente, eles vão à igreja pelo que ela apresenta, pelo Deus que eles não somente ouvem ou entoam, mas vão começar a viver de acordo com essa palavra. Então a nossa visão é fazer com que eles tenham essa base, essa raiz sólida através da palavra. Da palavra, né? Essa raiz, essa base só vem através realmente da palavra, né, irmão? Realmente. Porque entretenimento a gente já tem no mundo, né? E não são coisas ruins, tem cinema, Sim. né? Tem um clube por aí, tem isso. A igreja deve ser realmente um lugar para palavra, né? Para falar sobre Cristo, sobre aquilo que ele fez. E eles entendendo isso, né, Micael? E eles entendendo isso, eles vão ter discernimento para diversos outros tipos de coisas, né, que não sejam do Pai. É como você falou, a Bíblia ela é um manual para tudo, né? Seja para o adolescente, para o jovem, para o velho, para o casado, para o solteiro, para tudo. E interessante, irmão Pedro, o senhor falando a respeito de raízes, né? Realmente, olha, a palavra fala, né, no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Nessa lei medita, olha, nessa palavra dia e noite. Mas o mais bonito é quando fala assim, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, né? A qual dá o seu fruto no tempo certo, na estação apropriada, e suas folhas não caem. Interessante que esse salmo ele foi escrito há muito tempo, há muitos anos, né? Mas outro dia, foi algo que me chamou a atenção, eu olhei para uma árvore, né? E disse assim, como é que pode, né? O outono. O outono, a árvore diz assim, chegou o outono, está na hora das minhas folhas caírem, né? Eu ficava pensando isso na minha cabeça. Nossa, será que é assim, né? A gente na nossa ignorância, né? Há tempos atrás. E a gente vê que não é isso. Não é que chegou o outono e a árvore disse assim, não, está na hora das minhas folhas caírem. Não. É além disso, né? O que acontece? Tem um verão, né? Chega o verão e aí a árvore, que ela não tem raiz suficiente para chegar mais fundo, para extrair os nutrientes mais fundo, para tirar a água, né? Mais fundo, porque a gente vê situações, por exemplo, eu morava numa casa no Brasil que o poço secava no verão, né? Tinha ali, digamos, no inverno tinha ali 5, 6, 10 metros de água, era muito fundo o poço.
De água tinha isso, mas quando ia chegando o verão, a gente tinha que racionar. Ou lavava a roupa, ou lavava a casa, ou isso, porque acabava. Era um ou outro. Aí tinha que esperar 1 hora, 2 horas de tempo para minar mais um pouco. E aí o que eu fiz? Mandei cavar na época mais 1 metro, pelo menos, para ter de água, né? Então, a árvore que tem raiz, que tem base, que tem fundamento, ela vai fundo e ela não vai perecer passar por isso, que é o exemplo da palmeira. A palmeira, a raiz dela tanto sobe para cima, mas para baixo muito mais. Ela depende muito de água, né? As palmeiras em si. E a gente vê que no outono as folhas dela não caem, não murcham. O que acontece constantemente é a troca das folhas, né? Uma vai secando e já dá lugar à outra. Diferente das árvores que a gente vê na rua, né? Por quê? Porque quando vem o verão, que essa árvore ela não consegue mais ter essa força, né? Ela vai começar a consumir a energia das folhas, né? Ela vai começar a absorver para o tronco, para o caule, para os galhos, a energia que estava guardada nessas folhas e também o pouco que ela consegue extrair, ela já não vai liberar mais para as folhas, ela vai liberar só para si, para passar por aquele momento, né? E por isso que as folhas caem, né? Porque quando termina o verão, ela já está nas últimas, né? E aí as folhas se vão. E a palavra já falava isso, que aquele que é bem-aventurado, que pratica, que ouve, será como uma árvore plantada, né? E as suas folhas não vão cair. Por quê? Porque tem raiz, né? Porque o Pedro, lá, como líder de jovens, se dedicou a mostrar para esses jovens que é a geração futura, e eu nem diria tão futura, é a geração de hoje, né? Próxima, está aqui do lado, que é quem vai levar essa palavra daqui com mais uns dias, e já levam hoje, né? Dentro da escola, no ambiente que eles estão, né? E eles têm hoje fundamento, né? E cada vez mais vão ter, baseado na palavra, né? Eu vejo, Pedro, e louvo a Deus que enquanto houverem homens, mulheres, pastores, líderes, irmãos comprometidos com a palavra de Deus, né? Haverão raízes fortes, haverão árvores que vão suportar o momento da adversidade, né? Haverão pessoas dedicadas em fundamentar a palavra ou a sua vida na rocha, que é Cristo, que vem o vento, vem a tempestade, vem as águas e ele permanece firme, porque a paz é a palavra, né? Louvo a Deus pela sua vida, mais uma vez agradeço pela sua presença aqui. A hora voa, né? Olha, já vamos para 1 hora de programa, né? Mas ainda temos um tempinho para falar um pouco mais sobre esse amor de Deus para essas pessoas que estão em casa, né? Que se você possa deixar um recado, você tem a oportunidade agora mais uma vez de falar, porque você imagina, para nós que tivemos o contato com a palavra do Senhor, mesmo como ouvintes, né? Durante muito tempo, desde criança, ouvir falar de Deus para a gente, de Jesus, é fácil, a gente consegue entender realmente que a história dele, o que ele passou, foi por nós. Mas talvez agora esteja alguém nos assistindo que nunca teve contato com essa palavra, né? Que muito de longe ouviu falar de uma igreja, de Jesus, né? De Jeová, de Deus, né? São vários nomes. Então, o que você tem para falar para essa pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo, né? Não só ouvindo, mas também assistindo, sobre esse Cristo? Ele também pode ser apresentado a essa pessoa, ela também pode viver, vivenciar, assim como você, de 2 anos para cá, tem vivenciado, tem experimentado dessa fonte, a solução, a jeito, Pedro, para essa pessoa? Ah, jeito sim, Mikael. A gente, quando a gente mergulha nas escrituras, né, a gente já dá de cara ali, no momento ali das muralhas de Jericó, né, todo aquele processo que antecede, a gente vê que o sucesso deles, né, quando derruba aquelas muralhas, Deus
usou para que isso fosse possível uma prostituta, Raabe, uma improvável, uma mulher completamente improvável, mas que, mesmo sabendo disso, resolveu se entregar, servir a esse Senhor quando salvou esses espias. E essa mulher, Deus honrou ela, porque quando vemos a genealogia de Cristo tem um improvável, né? A gente vai mergulhando mais a fundo, a gente vê que temos outros homens, outros improváveis, né? Gideão, sendo mais pequeno de sua tribo, de sua casa, foi um homem que Deus usou para libertar o povo. E um detalhe, né? Somente com aqueles 300 contra um exército gigantesco, né? A gente vê Davi, né? Um homem que, quando Samuel chega, tá os seus irmãos, homens fortes, grandes, e o Senhor vai naquele mais pequeno, naquele mais improvável, que ninguém dava nada. Então, meu irmão, eu não sei quando esse podcast, quando isso vai chegar até você, se é daqui a uma semana, se é daqui a um ano, se é daqui a 2, mas o nosso Senhor, Ele está sempre te esperando, né? Muitas das vezes você sente aquilo te chamando e nega isso. Não negue, se entregue, mergulhe, né? O Deus que nós servimos é o Deus que pode fazer infinitamente mais. Foi o Deus que, com mão forte, me resgatou da vida que eu vivia, uma vida a qual eu mesmo muitas vezes acreditava que não poderia sair dela, mas o Deus que nós servimos nos comprou por um alto preço na cruz do Calvário. Então, o meu recado para você que está passando por isso é: não se preocupe. O Senhor, Ele te aceita do jeito que você está para te transformar naquilo que Ele quer que você seja, numa versão melhor. E vocês que andam brincando com o Senhor, cuidado, muito cuidado, né? Busquem a palavra, tenham discernimento, porque o pecado, ele é uma escravidão fantasiada de liberdade. E a gente vê no nosso meio que muitas pessoas, hoje em dia, não estão tendo discernimento para isso. E Satanás, ele é ardiloso, né? Em vez de chamar de assassinato, ele muda o nome, Micael, para aborto. Em vez de chamar de relacionamento, de adultério, ele chama de relacionamento aberto. Em vez de chamar de fornicação, que são algo grave, todos esses, ele vai chamar do famoso ficar. É apenas um nome mascarado. Você que está vivendo com o Senhor, busque discernimento. E você que acha que não tem mais jeito para você, tem sim. E o nosso Deus está te esperando, meu irmão. Amém, glória a Deus. É muito interessante, né, irmão? Aquele ditado: o diabo não brinca de ser diabo, né? Não brinca. Até as nomenclaturas ele muda, né? Ele muda para tentar ludibriar, para tentar, e consegue, infelizmente. Para parecer menos grave, né? Exatamente. Ah, não vai ser aceitável. Mas a condenação é a mesma. A condenação é a mesma, o crime é o mesmo, né? E mais uma vez eu digo, louvo a Deus, né? Foi de Deus realmente você ter vindo aqui conosco. E eu queria saber de você, meu irmão, qual que é daqui para frente, né? O que você espera? O que você tem trabalhado com a tua esposa para esses jovens, né? Temos os nossos da nossa igreja, amém por isso, né? Temos visto o trabalho. E o que tem aguardando esse jovem que, em nome de Jesus, vai vir beber dessa fonte, vai vir beber dessa água, e dizer também que eu sou o improvável, né? Improvável, mas escolhido, graças a Deus, somente pela misericórdia do Senhor. Amém? O que você tem visto assim, dizer assim: olha, a gente está com esse plano, a gente tem esse projeto de fazer algo, né, para edificar ainda mais esses jovens? Micael, são vários, mas tem alguns específicos que eu gosto muito, né? Que o primeiro deles é a gente tá fazendo
esse levantamento do recurso a qual a gente está fazendo, né? Através das vendas, dessas coisinhas na cantina. E esse recurso, Micael, futuramente a gente pretende utilizá-los em prol do reino. Como, por exemplo, quando for fazer um evangelismo, né, nos hospitais, né, que eu pretendo ir com esses jovens, né, quando eles estiverem mais revestidos, porque a gente sabe também que determinados lugares têm um ambiente espiritual muito mais pesado, então a importância de estarmos sempre revestidos na palavra, né, e fazer esse evangelismo futuramente com eles, nesses hospitais, né, que muitas das vezes se acham, poxa, minha vida é assim, assim, assado, mas quando nós vamos no hospital, vemos jovens, crianças entubadas, né, e levar essa mensagem para eles, e juntamente com isso louvar a Deus pela sua própria vida, por você ter saúde, por você ter uns bons pés, uns bons olhos, né? Naquele jardim do morro mesmo, cara, a gente vê tanto jovem perdido, né, escravo, né, e a gente quer fazer esse resgate desses jovens, e quando trazê-los para Jesus, fazer isso que a gente está conversando desde o início do podcast, né? Aplicar a mensagem neles em sua totalidade, para que eles venham para Jesus pelo que Ele é, esse Deus poderoso. E a gente pretende fazer esse meio de evangelismo, né, mais criativo, por exemplo, nos hospitais, né, pega os instrumentos, pintam nariz, faz aquela coisa para não só levar uma palavra de conforto, mas pessoas ali que estão no último momento de vida, conhecer esse Jesus antes de partir, né? Esses outros lugares, por exemplo, por incrível que pareça, num semáforo, né? Um meio muito interessante, aqui tem jovens que é igual o Pedro, né? Que fala, eu tenho vergonha. Mas se você pegar um copo d'água, né? Por exemplo, comprar aquelas garrafinhas de água e colocar, né? Chegar num senhor, qualquer um que seja, olha, eu tenho esse copo de água para entregar pro senhor, mas esse copo de água que eu tenho para entregar pro senhor, ele vai saciar a sede do senhor por um momento. A água que a gente tem é a água da vida, e põe a referência. Não precisa de mais, ali você já evangelizou a pessoa, ali você já foi de Jesus para eles, para essas pessoas, para esses jovens, e é um meio de trazê-los também, né? E isso é uma das estratégias que a gente tem, né? E futuramente fazer meios para que quando esses jovens virem, eles também permaneçam em Cristo, né? De outras maneiras mais interessantes, como por exemplo os acampamentos, né, que a gente está planejando em fazer, a qual a gente vai estudar, por exemplo, o livro de Marcos todinho, e depois nós vamos fazer perguntas referente a esse livro, referente às passagens, né, ter aquele momento ali de descontração, que vai ser uma forma também deles estarem se aprofundando na palavra, mas também não ficando só, de certa forma, meio que ali só entediados, sabe? Então esses são meios e projetos que a gente tem. Que top, show de bola. Então, se você quiser participar do próximo acampamento, Acampa Dentro, vai chegar, tá chegando a hora. Chegando, Participe, venha nos visitar, que você será muito bem recebido por toda a nossa igreja. Eu quero mandar um forte abraço a todos os nossos irmãos que têm nos ajudado, têm nos apoiado nesse projeto, né? Saiba que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, né? Você estava falando aí a respeito de evangelismo, né? De modos que às vezes a gente se acha incapaz ou tem vergonha, né? Como você mesmo deu o exemplo. Eu lembro da história de um rapaz que ele era paralítico. Ele não conseguia andar, andava de cadeira de roda, e ele morava num prédio e ele queria muito evangelizar. Só que para ele era muito difícil devido à mobilidade dele, e ele pediu para Deus um método, né, para Deus ajudar ele, desse uma ideia, direcionasse ele. E sabe o que ele fez? Ele começou a encher balões com gás hélio, né, não muito, que era para não ir tão longe, e ele colocava versículos bíblicos dentro do balão e soltava da varanda dele. Da varanda dele ele soltava aqueles balões. E ele, num certo momento, aqueles balões começavam a descer, né? Quando o gás ia vazando, e chegava em pessoas, né?
A gente sabe que o nosso trabalho, o nosso dever como cristão é levar a palavra, né? É anunciar o evangelho, é fazer o id, né? Não importa, não importa, né? Para muitas pessoas, de repente o que a gente está fazendo aqui agora, a pessoa pode dizer, isso não vai ter efeito ou isso ou aquilo, mas o que a gente está fazendo é levando a palavra, né? Se durante esse podcast, se a gente fizer 1000 episódios e uma pessoa via Cristo, uma ovelha via Cristo, foi por ela. E eu sei que Deus ele é tão misericordioso, é tão bondoso conosco, que Ele vai mandar muito mais pessoas através da anunciação da palavra de Deus, né, Pedro? Porque a gente podia aqui, irmão, estar ludibriando você, falando assim, ei, faz um Pix, não é? Faz um MBA, que a gente vai orar agora aqui por você, né? Que Deus, se você der 10 agora, Deus vai te dar 20, né? A gente podia estar fazendo. É igual a gente vê, né, Micão, em muitas igrejas, tá sendo muito difícil apresentar Cristo em sua totalidade, né? Tá apresentando Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais uma oferta. Tem isso, mas... Sempre Cristo e mais alguma coisinha, né? Exatamente. E aí, meu perigo. Você falou do Jardim do Morro, né? Para você ver, e uma coisa casa com a outra, nós tivemos, né? Tive justamente com o pastor André, com alguns irmãos na igreja, fazendo o evangelismo no Jardim do Morro. E eu fiquei perplexo. A palavra é essa, isso me marcou muito, porque, irmão, a gente estava com uma literatura na mão, uma literatura que dizia lá, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar. Jesus dizendo que Ele era a solução, né, naquele texto, e eu pegava para entregar, e as pessoas, elas tinham aversão, elas rejeitavam. A cada 10 pessoas que a gente ia entregar a palavra de Deus, entregar uma palavra de esperança, né? A gente não estava pedindo nada, mas as pessoas tinham aversão. A cada 10, uma recebia só, pegava, entende? E aquilo ali me marcou muito. Mas isso não é culpa das pessoas em si. Isso é culpa de pessoas que deturpam a palavra do Senhor, né? Que vieram aqui... pessoas, muitas das vezes. Como? Que feriram, exatamente, que antes de nós já tiveram aqui, já levaram a palavra, mas para usurpar, para tomar algo dessas pessoas. E a gente está aqui para dizer para você, irmão, a salvação em Cristo, ela é de graça. Amém? A salvação é de graça e pela graça, meu irmão. Jesus, ele se entregou, né, Pedro? Fala para esse povo, Pedro, que Jesus se entregou por eles. Ele se entregou, né? Ele se entregou pelos nossos pecados, né? Vocês já pararam para pensar que a gente estávamos destituídos, a gente se tornamos inimigos de Deus. E para vocês terem ideia, o pecado ele é algo tão terrível, mas tão terrível, que em Isaías vai dizer que foi do agrado do Pai moê-lo, o Filho até enfermá-lo, de tão grave é a transgressão. E Jesus morreu por isso, para que você e eu possamos ter uma nova vida, para que você e eu possamos ter uma nova história com Ele. Jesus foi o muro de proteção, a qual a ira do Pai viria, e Jesus se colocou na frente. Eu recebo, é o adultério, eu recebo, é a prostituição, traz para mim, é tudo isso, é a droga, traz para mim, que eu morro, eu pago. E muitas das vezes essa oportunidade nós descartamos, nós jogamos no lixo, nós não damos o devido valor. Mas se você hoje está aqui, meu irmão, se você hoje está todo dia suspirando, acordando, é pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus. É pela graça dele, é pela misericórdia dele. Nós não somos nada sem o Senhor Jesus. Nós somos um tumultuado de pó e pecado. É isso que nós somos sem ele. É isso que nós somos. Não ache você que a gente, por ser crente, nós estamos presos. Não, é o contrário. Porque muitas das coisas nos convêm, mas nós não fazemos todas elas, porque sabemos o que é errado e o que é certo. Você, muitas das vezes que está aí, povo chato, não pode fazer nada. Mas e você, meu irmão? Será que você que está usando essas coisas que não deve, você consegue ficar uma semana sem seu cigarro? Você consegue ficar uma semana sem sua bebida? Não consegue. Então o escravo não é a gente. O escravo, muitas das vezes, é você. E para que isso mude, venha para Jesus. Aceite-o. Aleluia, aleluia. Agradeço imensamente, Pedro, pela palavra. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue te fortalecendo, abençoando a tua família, teus filhos, a tua casa.
né? A decisão que você tomou há 2 anos atrás foi a melhor da tua vida, certamente, né? E é isso, né? Muito obrigado. E você, mais uma vez, vou deixar o endereço da nossa igreja. Rua de Moçambique, número 147, bem em frente ao auditório de Gaia, não tem erro. Igreja Ômega, Ministério Ômega em Portugal. Você está mais do que convidado. Deus, ele marcou um encontro com você. Nesse domingo, às 18 horas, vá lá, venha como você está. Não tem problema, ele vai te receber da maneira que você está. Nós vamos te abraçar, nós vamos orar por você ali. Não vamos te cobrar absolutamente nada, de forma nenhuma. Pelo contrário, se você não tiver como ir, me liga, que a gente te dá uma carona e te leva. Amém? Deixa uma mensagem no comentário que, se for preciso, a gente vai buscar você na tua casa para te levar à casa do Senhor. Amém? E não esqueça, você jovem tem uma grande responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor, de ser nessa próxima geração que já está aqui, de ser vaso, boca de Deus para essa nação, porque o mundo a cada dia que passa vai de mal a pior, né? E tá difícil, sabia, Pedro? Tá difícil andar com Cristo nos dias de hoje. É muito fácil andar com Jesus no peito, porque olha, essa camisa, eu posso escrever aqui, Jesus no meu peito. É muito fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus nos dias de hoje. Mas através da palavra, da fé, da fortificação em Cristo, a gente consegue. Isso me dói muito, Mica, muitas das vezes, de ver essa juventude tão perdida, sabe? Eu tinha um amigo até então que o nome dele era Luciano, e a gente cresceu junto. E quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente vê o quão é terrível o caminho daqueles que não obedecem, daqueles que não querem servir ao Senhor e se entregar a Ele por até tempo. O Jerry foi uma pessoa que eu cresci, foi uma pessoa que eu vi até uma determinada parte da minha vida crescer, e chegou um momento que ele foi para o caminho das drogas, o caminho das trocas de tiro, para o caminho da vida errada. E quando isso aconteceu, recentemente eu recebi a notícia de sua morte em uma troca de tiro. E o que veio no meu coração, Micael, o que queimou no meu coração, que doeu no meu coração, foi a seguinte pergunta. No momento da adrenalina, o Luciano teve a oportunidade de professar o Senhor como o Senhor Jesus, o único salvador de sua vida. E se não, meus irmãos, na vida que vivia, da maneira que vivia, vocês já imaginaram o que é acordar num local a qual você vai procurar saída e não vai encontrar, a qual você vai esperar o alívio de um beliscão e ele nunca vai vir, a qual você vai gritar e não será ouvido? Vocês já imaginaram como é não ter mais a oportunidade de voltar? Vocês já pararam para pensar nisso, essa mocidade, essa geração? E aquilo me comeu por dentro. Até então não tive a oportunidade de falar com ele. E eu costumo escrever cartas para o presídio, a qual meu irmão que está preso, através disso, do Espírito Santo trabalhando, foi convertido. E na carta eu citei esse ponto. Eu falei, cuidado. Cuidado, porque a nossa vida é um sopro. E se você não estiver com Cristo e negar essa mensagem, a gente sabe que não existe purgatório. A gente sabe que não existem indulgências que possam tirar essa pessoa do lugar para onde ela vai. Então o fim está próximo, a gente vê os sinais. O mar morto tendo vida, água se abrindo no deserto e tantos outros. Então, mocidade, adultos, idosos, este é o momento e esta é a hora. Amém. Glória a Deus. A gente fica por aqui trazendo essa mensagem para você de esperança. Enquanto há vida, há esperança. Amém? Dominical Cast, esse foi mais um programa e eu espero que você tenha sido abençoado. Não importa, né, Pedro, se é daqui um mês, um ano, quando essa mensagem vai chegar para você, saiba, ela chegou na hora certa. Deus te abençoe, um forte abraço, até lá!